Então tá. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer estar novamente aqui no Viana, agradecendo desde já o convite e que Jesus possa nos abençoar, né? Na verdade, a gente fala assim, que Jesus possa nos abençoar, mas Ele sempre nos abençoa, né? Na verdade, que a gente possa se colocar em condição de perceber as bênçãos divinas que são incessantes, né? Basta que nós façamos a nossa parte, né? A gente aqui, vez ou outra, para não dizer quase sempre, que fica se afastando, né? E se colocando numa posição inadequada, né? Essa é a tarefa de cada um de nós, que é exatamente tentar se aproximar da lei divina para a nossa própria felicidade, né? Mas, assim, é de fato um prazer. Eu sempre digo que o Viana de Carvalho, ele é muito importante na nossa vida, porque foi a primeira casa que, quando chegamos a João Pessoa, nos acolheu, né? Nossos filhos foram aqui evangelizados, e a gente sempre aproveita para dizer para aqueles que têm filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, né, que tragam seus filhos para a evangelização, né, apresentem ou oportunizem a eles exatamente conhecer, né, a Jesus, conhecer Deus, porque essa é a fase mais importante da vida, né, a gente não deve deixar para depois. Bom, e no dia de hoje, a nossa proposta é falar sobre uma questão que ela se encontra no livro segundo de O Livro dos Espíritos, né, titulado A Vida, o Mundo Espírita ou o Mundo Espiritual, que é um livro que é mais desenvolvido pelo Livro dos Médiuns. E essa parte segunda de O Livro dos Espíritos, ela é muito interessante porque é quando Kardec vai começar a falar de espíritos com E maiúsculo, né? Ou seja, a individualidade, né? Na primeira parte ele trata só do princípio inteligente, que é com E minúsculo. Então é quando ele vai falar de nós todos como espíritos imortais. E Kardec ele vai trazer exatamente essa condição de espíritos, que são os espíritos, e como é que a gente atua no mundo, ou no mundo espiritual, né? Ele traz as 6 possibilidades, né, existentes. Para facilitar, imaginemos aqui João Pessoa, Recife, né? Umas pessoas moram em João Pessoa, outras moram em Recife, né? Essas são 2 situações, né? Vamos imaginar aqui João Pessoa como sendo o mundo espiritual e Recife o mundo material. Então, existem a morada, digamos assim, em João Pessoa e a morada em Recife. Existe a gente ir de João Pessoa para Recife, né? Assim como também existe de Recife via João Pessoa. Mas também existe a possibilidade de eu, estando aqui em João Pessoa, eu interagir com Recife. Por exemplo, pelo telefone, eu posso ligar para lá para alguém, né? Aparecer num vídeo lá qualquer, né? Pelos mecanismos. Assim como também alguém de Recife pode aparecer aqui em João Pessoa através dos mecanismos, né? Kardec vai, nesse caso do mundo material para o mundo espiritual, falar, por exemplo, da emancipação da alma, que é quando a gente, né, no sono, a gente se emancipa e participa do mundo espiritual estando encarnados, né? Então, quando ele começa essa parte segunda do Livro dos Espíritos, ele vai falar da gente vindo ao mundo corporal, depois voltando ao mundo corporal, e aí então essa ida e vinda, ele vai falar sobre a pluralidade das existências ou reencarnação. Isso é tão importante, né, que Kardec, então, ele vai dedicar o 5º capítulo desta parte
para fazer considerações sobre a pluralidade das existências. Porque Kardec ele utilizava dois pilares para o estudo, para a pesquisa do Espiritismo. O primeiro é exatamente a universalização dos ensinos dos Espíritos. Ele, então, fazia as perguntas, se comunicava com espíritos diversos, com diversos médiuns, para que tivesse ali, então, um consenso das entidades espirituais. E o segundo critério é o crivo da razão. Então, esse capítulo 5º da segunda parte é Kardec exercitando a racionalidade que ele também representou. Então, a leitura dessa questão, que é a questão 222, que na verdade não é bem uma questão, é um desenvolvimento do raciocínio, da lógica de Kardec, sobre a pluralidade das existências. E ela é muito importante, a leitura, e na verdade o nosso propósito maior aqui é trazer destrinchar um pouco esse desenvolvimento, mas acima de tudo provocar em todos nós a leitura ou releitura desse capítulo, dessa consideração de Kardec. Porque é de fato, como o Espiritismo, ou melhor, o Livro dos Espíritos é um livro de filosofia, filosofia espiritualista, ele nos ensina como raciocinar. E isso vai servir para a gente em todos os campos da nossa existência. Sobretudo, até mesmo com relação a tantas notícias falsas que a gente parar para pensar, raciocinar as coisas e não simplesmente aceitar tudo, porque quando vem uma notícia falsa, que ela vem ao encontro do que a gente pensa, do que a gente acredita, a gente tem ali, naquele momento, a certeza de que aquilo ali é verdadeiro e repassa. Assim como também tem pessoas que acreditam que tudo que vem do mundo espiritual é verdade. E Kardec diz que isso é um erro gravíssimo, mas a gente vê muito isso no movimento espírita. Ao ponto de eu conhecer escritores espíritas que já receberam proposta de editoras outras, não do movimento espírita, para que colocasse no livro dele pelo espírito tal, porque vende mais quando é uma obra psicografada do que quando sendo escrito por... Mas o que é o espírito, se não o homem ou a mulher sem o corpo físico? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Precisa resgatar a criticidade que Kardec nos ensina. Kardec não legou apenas, como se fosse pouco, a doutrina espírita em si, os livros, a revista espírita e tal. Ele também nos legou uma metodologia, uma postura diante dos fatos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas considerações de Kardec, evidentemente dentro das nossas limitações. Por isso que é importante demais que cada um aqui, ao chegar em casa, amanhã, pegue o seu livro dos Espíritos e leia essa questão, 222. Ok? Combinado? Todo mundo vai ler? Tá bom. Então vamos lá. Bom, Kardec ele começa a dizer assim, o dogma da reencarnação. Então, essa é uma questão primeira que as pessoas, no movimento espírita, a gente pergunta assim, a doutrina espírita tem dogmas? As pessoas dizem, não, tem. A questão aqui é nós sabermos o significado, porque as palavras são polissêmicas, ou seja, ela tem vários significados. Então, não é aqui um dogma teológico de algo, de um princípio que é indiscutível. Você não pode nem tocar no assunto, tem que aceitar e pronto, acabou. Mas o dogma, ele é um princípio básico. Então, a reencarnação é um princípio básico da doutrina espírita.
Se você retira a reencarnação, o edifício espiritismo ele desaba, né? Assim como Deus é um princípio básico, assim como a comunicabilidade, né, dos espíritos, a imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados são princípios básicos, são dogmas nesse sentido, né? Então Kardec vai dizer assim, que muita gente fala que o dogma da reencarnação não é uma novidade, não é novo. E Kardec vai dizer que nunca a gente quis dizer que o Espiritismo trouxe essa novidade. Aliás, sendo o Espiritismo pertencente a uma lei natural, as leis da natureza, ele, na verdade, existe desde sempre, né? Então, vão dizer que isso foi, digamos assim, resgatado lá de Pitágoras, né? Que falou sobre a metempsicose, né? Que é uma questão da transmigração das almas, mas com a possibilidade do homem reencarnar como um animal, né? Ou o animal reencarnar como um homem, né? Mas Kardec vai dizer que, na verdade, não foi Pitágoras que trouxe isso. Ele já colheu lá dos egípcios, né? Lá dos filósofos indianos. Então, isso aí se perde no tempo, né? Essa ideia da reencarnação. Não é uma novidade de fato. Aliás, o Espiritismo ele vem trazer, vem renovar, né, as ideias já ditas por Jesus, né? Pois não, amiga? Tá, para quem está assistindo, né, não deve ter ouvido, né, fizeram aqui uma pergunta, né, se a partir da reencarnação, né, a questão das polaridades energéticas, masculino ou feminino, e também a questão dos obsessores, né? Vejam, a gente tem uma ideia muito assim de que os obsessores são os espíritos malignos, né? Não é bem assim, né? Porque a obsessão realmente ela é uma influência sistemática que ela causa prejuízo, mas nem sempre ela é consciente. E também ela não se dá tão somente do mundo espiritual para o mundo carnal, né? Existe a obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, que é o que a gente mais trata, mas também há de encarnado para desencarnado. E a auto-obsessão, muito bem lembrado, né? Então, o que acontece? Eu posso, né, por exemplo, se eu sou uma pessoa possessiva, uma pessoa muito ciumenta, eu acabo sendo um obsessor daquele meu companheiro ou da minha companheira, né? Então, a obsessão, ela é uma atitude equivocada de alguém que pode estar encarnado ou desencarnado em relação a outras pessoas, né? Então, ainda demonstra uma inferioridade moral, né, daquele ser, né? Tá certo? E a questão das polaridades, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais no final, mas assim, a reencarnação, ela nos faz atuar no mundo corporal de diversas maneiras, né? Seja como homem, seja como mulher, seja com orientação sexual A, B, C, né? Seja com a identidade de gênero, seja na cor, né? Com branco, preto, amarelo, pobre, rico, enfim, nós vamos ocupando esses cenários porque a gente precisa aprender, né? E uma única existência, que é o que a gente vai conversar aqui, você não tem essa possibilidade, né? Por exemplo, eu, Paulo, que vim no corpo masculino,
por mais que eu queira, eu não vou conseguir gerar um filho. Eu não vou ter a experiência da maternidade, né? Porque anatomicamente, biologicamente, eu não tenho como gerar, né? E isso é uma experiência, né? Então, eu vim, por exemplo, nesta encarnação, eu sou uma pessoa cisgênera, né, heterossexual. Mas a homossexualidade é também uma experiência, como Emmanuel nos traz lá em Vida e Sexo, né? A transgeneridade também é uma experiência. Então, a gente precisa da reencarnação para a gente ter esse conhecimento, esse acúmulo, né? Aí a gente vai falar um pouquinho no final sobre a questão dos preconceitos, tal, né, que à luz da reencarnação não faz sentido. Tá? Bom, então voltando aqui, Kardec vai dizer o seguinte, que a antiguidade dessa doutrina da reencarnação seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção, né? Porque nenhuma doutrina, nenhum pensamento atravessa os milênios, inclusive sendo defendida por sábios, né, eminentes, né, na história, se ela não tiver algo de sério, né? Mas aí ele faz uma ressalva. Todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, uma grande diferença. A de os espíritos, hoje, né, rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Então, o pensamento ele vai evoluindo, ele vai se constituindo e a gente já tem hoje a possibilidade de ter esse conhecimento, né? E Kardec ele vai dizer que exatamente o Espiritismo, ele então, para o dogma da reencarnação, ele traz ela de forma mais racional, né? Mais conforme as leis progressivas da natureza, porque nós temos sempre o quê? Um progresso, a gente nunca retrograda, a gente nunca dá passos para trás, né? As conquistas do espírito imortal, tanto em conhecimento como em moralidade, é uma conquista que não tem mais como você perder, né? Não confundamos que eu possa vir numa outra existência com uma deficiência física, mental, por exemplo, e eu não consigo exteriorizar os meus conhecimentos. É outra coisa, mas pertence a mim enquanto espírito imortal, né? A lei da reencarnação que os espíritos trazem também é mais em harmonia com a sabedoria do Criador, né? Despojando-a de todos os acessórios da superstição, né? Então, os espíritos aqui agora eles estabelecem, né, uma lei que fica muito mais claro como é que é a dinâmica da vida, né, do universo, como Deus então rege suas leis, para favorecimento dos seus filhos, das suas criaturas, né? Porque tudo está sujeito ao progresso, tudo. Bom, só que Kardec, ele vai, neste ensaio, nessas considerações, ele vai fazer uma proposta para todos nós, né? Ele diz assim, olha, vamos, por um instante, deixar de lado os espíritos. Vamos imaginar que jamais, né, inclusive, existiram os espíritos, que não vem deles essa informação da reencarnação, né? Então, ele propõe o seguinte, em se tratando, né, das existências corpóreas, nós temos duas probabilidades, que a gente pode, inclusive, dar a elas a mesma probabilidade de 50% para cada uma, de existir a pluralidade, as várias existências, ou a unicidade, uma única existência. E Kardec, então, ele vai propor que, através do raciocínio, né, a gente veja, né, para onde a razão e o nosso próprio interesse vai nos levar, para a pluralidade ou para a unicidade. O que fica mais lógico? Tá? Essa é a proposta de Kardec. Então, a gente vai agora aqui analisar, esquecendo os espíritos, o espiritismo.
Bom, Kardec vai começar o seguinte: tem pessoas que dizem simplesmente o seguinte, que a reencarnação não me convém, que basta uma única existência, né? Eu lembro que quando nós fazíamos a campanha da imortalidade, no dia 2 de novembro, né, de cada ano, um certo ano nós estávamos na praia, lá no calçadão, à noite já, a gente começava desde cedinho, né, nos cemitérios e tal, e a gente entregava uma mensagem de conforto, de consolo. E aí vinham duas senhoras andando, né, e aí eu fui entregar, e aí uma delas olhou assim e disse assim: espiritismo é aquele nosso de nascer de novo, não sei o que e tal. Não, isso dá muito trabalho. Né? Então, para ela, como dá muito trabalho você, né, reencarnar, passar de novo pelo jardim, né, alfabetização, né, fazer vestibular, Enem, enfim, essas coisas todas, então, não quero não. Né? E Kardec, então, ele vai dizer, bom, de duas uma, ou a reencarnação existe, ou ela não existe. Né? Deus não vai pedir a nós permissão, né, para atender o nosso capricho. Olha, eu faço assim, eu posso, Paulo, fazer assim? Não vai perguntar. Né? A reencarnação, ela não vai passar a existir porque eu acredito nela, assim como também ela não deixará de existir se eu não acreditar nela. Ela é ou não é. Né? Então, Kardec ele vai, inclusive, dizer que, porque as pessoas têm um certo medo, né, desse processo da reencarnação, mas ele vai dizer que as pessoas elas não precisavam ficar tão assustadas assim. Se as pessoas se aprofundarem no estudo do Espiritismo, elas vão verificar que as vidas sucessivas, né, a felicidade ou infelicidade dessas vidas dependem muito mais de quem? Das próprias pessoas, do modo como elas agem no mundo. Então, nós temos essa orientação que é fundamental para a gente melhor aproveitar a atual existência. Da mesma forma que quando nós vamos fazer uma viagem, seja ela qual for, a gente colhe informações do destino, do trajeto que a gente vai fazer, se o local é praia, se o local é campo, se faz frio, se faz calor, quanto tempo eu vou ficar. Nós, então, arrumamos a nossa bagagem de acordo com essas informações, né, para ser compatível. Então, como todos nós já temos um bilhete comprado para essa viagem de retorno ao mundo espiritual, né, a gente só não sabe qual é a data, a hora desse bilhete. Então, é muito importante que a gente saiba o que é necessário desse lado, para onde a gente vai. O que a gente tem que colocar na nossa bagagem? Então, é isso que a doutrina vem facilitar para a humanidade. Porque sempre é bom lembrar que o Espiritismo ele não pertence aos espíritas, ele pertence à humanidade. É um conhecimento que pertence à humanidade. Então, vamos seguir. Kardec também ele vai deixar muito claro que ele tem um público-alvo para quem ele está se reportando, para quem ele está falando aqui. Então, ele diz assim, supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte. Então, a pessoa precisa acreditar que após a morte existe uma continuidade. Ele não vai tratar com pessoas que, primeiro, acham que após a morte há um nada, então não adianta, né, conversar com essa pessoa enquanto ela pensa assim. Ou também aquelas pessoas que imaginam que nós somos centelhas, que viemos de uma centelha maior, central, um todo, e que depois que a gente desencarna, a gente volta a esse todo, perdendo a individualidade, o que muito se assemelha ao nada. Que é, na verdade, o Kardec vai trazer isso na introdução do livro dos Espíritos, que é uma variedade do panteísmo. Então, a gente precisa entender que a individualidade, ela continua. E é para essas pessoas que Kardec está falando sobre a lei da reencarnação. Por isso que ela tem sentido
Só se for assim, se houver a individualidade, né? Bom, então ele diz assim: se, pois, credes num futuro qualquer, né, não se pode admitir que seja igual para todos, esse futuro. Tá? Veja, não estamos falando ainda aqui de pluralidade ou unicidade das existências. Mas se há um futuro, depois que a gente morre, né, que o nosso corpo morre, né, ele não pode ser igual para todos. Porque se for igual, né, ele vai dizer assim, vai fazer 3 perguntas que estão aí em vermelho. Qual seria a utilidade do bem? Se a sorte nossa é a mesma, né, eu não tenho que me preocupar em fazer o bem, eu não tenho que me reprimir, eu não tenho que não satisfazer a todas as minhas paixões e meus desejos, se for tudo igual. Então, não faz sentido ser igual, né? E aí diz assim, se credes, né, ao contrário, no futuro que é mais ou menos feliz, né, aí diz assim, aí ele pergunta, bom, se você crê nisso, tens a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos? Quem aqui já chegou na perfeição? Bom, então, a gente não é o ser perfeito, mas quem aqui também acha que é um réprobo? Ou seja, uma pessoa que é banida da sociedade, uma pessoa detestada. Alguém aqui se acha assim? Você se acha assim? Bom, depois a gente pode até conversar, tá? Mas, em regra, nós somos amados por alguém, né? Alguém olha por nós, alguém cuida de nós, inclusive no mundo espiritual, né? Nós não somos pessoas, olhe, pessoas, eu lembro de Valdo Franco, numa palestra que ele falava sobre o museu de Mauthausen na Áustria, que fora campo de concentração nazista, né? Ele dizia assim, aqueles soldados alemães que torturavam, matavam, né, eles beijavam suas esposas, seus filhos, eles eram também amados por alguém, né? Então, nós estamos no meio intermediário, no intermédio. Ou seja, se tem alguém maior, em melhor estado de perfeição que nós, ele está no estado melhor, futuro, né? E tem pessoas também numa situação pior do que a nossa. Assim, Kardec propõe isso aqui, ó. Imaginemos nós que alguém chega e diz assim para a gente: sofreis, não sois tão feliz quanto poderíeis ser, ao passo que, diante de vós, estão seres que gozam de completa aventura. Quereis trocar de posição com eles? Né? Você quer ter essa felicidade plena, completa? Né? Certamente respondereis: que devemos fazer? O que é que eu devo fazer para alcançar isso? Quase nada. Recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazê-lo melhor. Né? E Kardec diz então: hesitaríeis em aceitar, ainda que ao preço de várias existências de provações, para você alcançar isso? E ele vai trazer um exemplo mais simples ainda. Ele vai dizer assim: se há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer: eis uma fortuna imensa que podeis gozar. Para isso é preciso que trabalheis arduamente durante 1 minuto. 1 minutinho. Fosse ele o mais preguiçoso da terra e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso, se vou terminar minha vida na abundância? Né? E Kardec arremata: ora, que é a duração da vida corpórea em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo.
todo o tempo que nós imaginarmos, que a gente puder conceber, quando ele é relacionado à eternidade, ele tende a zero. Por isso que o tempo, na eternidade, ele não existe. Né? Ele é algo da nossa dimensão, que nós precisamos dele. Então, todo período, né, que nós passarmos ainda na ignorância, né, na crueldade, na maldade, ele tenderá a zero, a ser apagado na nossa história, porque quando nós alcançarmos a perfeição, e todos nós alcançaremos, a gente tem a eternidade, já que a gente não pode retroagir, né? Bom, vamos para frente. Aí Kardec traz um outro argumento, né, que as pessoas podem colocar. Ele diz assim: Deus é soberanamente bom, portanto, não impõe misérias. Ou seja, Deus não ia impor a cada um de nós voltar à terra para ter misérias, tribulações, problemas, né? Esse é o pensamento de algumas pessoas, para dizer por que a reencarnação não faria sentido. Mas aí Kardec pergunta: seria então Deus mais bondoso se condenasse a sofrer para sempre as pessoas por erros momentâneos? A nossa legislação, né, o nosso Código Penal, você já viu assim, a pessoa é condenada a 23 anos, 8 meses e 15 dias de prisão. Aí a pessoa diz assim: por que não arredondou logo, né? Isso aí para 23 anos e 9 meses. Por que esses quebrados? Porque cada pena ou cada crime cometido, né, a lei, ela tem um prazo. Isso não vem da cabeça do juiz, dizer assim: você vai passar tanto tempo assim. Ele vai fazer um somatório, né? Existem as questões dos atenuantes, dos agravantes, né? Não sai da cabeça assim, do nada, né? Então, a gente pergunta: qual crime nós poderíamos cometer aqui na Terra que justificasse uma pena eterna, né? A lei de Deus, então, seria pior, muito pior do que a do humano, do ser humano, da nossa sociedade. Não faz sentido nenhum, né? O que é que faz mais sentido? Não seria Deus, então, conceder meios para que a gente possa reparar as faltas cometidas? Não é a proposta, inclusive, do nosso sistema, embora na lei é uma coisa muito bacana, mas na prática nós temos penitenciárias que são verdadeiros campos de concentração, né? Porque é muito maltrato, né, que os irmãos que foram condenados, eles passam. Mas a proposta é exatamente você ressocializar, você ter, né, durante esse período da privação de liberdade, você poder ter algum tipo de educação que você possa voltar, você reparar a falta e retornar à sociedade. Essa é a proposta. Então, da mesma forma, Deus faz isso conosco, né? Só que nem sempre a gente consegue reparar tudo na existência atual, precisa retornar. Um outro ponto de vista Kardec traz também, né? Diz assim: se não há reencarnação, né, você, obviamente, só tem uma existência, né, a unicidade, né? E aí vem a pergunta: quando então a alma foi criada? Né? Então você pode supor duas coisas: a alma já existia antes do nascimento, ou ela foi criada por ocasião do nascimento, né? Ali da concepção, né, da relação ali sexual. Então, a partir daquele momento, a alma é criada, ou ela já existia. Aí Kardec vai indagar, né? Filosofia é isso. Se já existia a alma antes, ele pergunta: qual a sua situação?
tinha ou não consciência de si mesma. Porque se não tinha, era mais ou menos como se não existisse, se você não tem a consciência. Se tinha individualidade, a alma, era progressiva ou estacionária. E, para ambos os casos, progressiva ou estacionária, a que grau chegara ao corpo, quando então foi concebido o corpo? Chegou com que tipo de conhecimento, né? Com que habilidade, enfim. Pois não, amiga? Meditação. Uhum. No centro. Uhum. Sim. Hum. Não necessariamente a atividade mediúnica, né, para as pessoas vai ser só na infância ou maior na infância. Né? Você tem vários médiuns adultos, né, já idosos, o Divaldo Franco, por exemplo, que continua a ter a sua mediunidade. Kardec vai dizer que a mediunidade ela é uma faculdade orgânica. Né? E aí a glândula pineal ela tem uma grande participação nessa captação, né, que pessoas, porque cada glândula pineal, inclusive, ela é diferente, cada um de nós. Né? Então, eu, por exemplo, Paulo, até hoje eu não sinto nem arrepio, por exemplo. Né? Então, eu não certamente, intuição, né? Mas assim, a mediunidade ostensiva, eu até hoje posso desenvolver, posso ainda ter, posso. Né? Posso. Mas isso varia de pessoa a pessoa, né? E aí a gente não tem como estabelecer, não existe uma regra em relação a isso. Pois não, amiga? É muito comum, de fato, né, na criança ter o amigo imaginário, não é? Que pode ser imaginário, como também pode ser uma entidade espiritual que ele está vendo, e como a criança ela não consegue separar as coisas, está ali brincando, a minha filha também, aí fechava a porta, não, deixa entrar primeiro, aí abre a porta, entrava, algo entrava, né? Pronto, já pode fechar, né? E assim vai. Mas essa questão realmente das perguntas, né, até assim, como o pessoal está assistindo a gente, eles não conseguem escutar o que vocês falam, aí eles ficam meio que perdidos, né? Mas vamos lá, para a gente concluir aqui. Então, essa questão, Kardec, é preciso que a gente responda se a alma existia ou não existia. Então ele faz essa pergunta se já existia a alma, né, antes da concepção, antes que o corpo fosse formado. Se não existia, né, se a alma foi criada no momento da concepção,
né, do nascimento, Kardec então vai dizer: por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças, né, de pouca idade, para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? De onde vem para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm, em certas crianças, os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando inclusive com o meio em que nasceram, né? Pessoas que nascem em berço esplêndido, que têm acesso à educação, mas que são pessoas extremamente brutas. Enquanto que você tem pessoas que nascem em ambientes muito hostis, de uma família desestruturada, com um contato com vícios, né? Seja de drogas lícitas ou ilícitas, muito cedo, e consegue uma superação, né? Consegue viver, consegue desenvolver-se muito bem na sociedade. Isso são perguntas que nós precisamos fazer se a gente acredita que a alma é criada nesse momento, né? E Kardec vai mais. Ele vai dizer assim: as almas, né, ao nascerem, se elas, das duas uma, que elas são criadas, ou elas são iguais, ou elas não são iguais, né? São desiguais. Se elas são iguais, a pergunta é: por que aptidões tão diversas? De onde é que vem, né, essas vocações que nós temos bem diferentes? Se elas são desiguais, Deus as criou assim. Por que essa superioridade inata concedida a algumas, né? Deus, então, seria parcial, né? Então, não há como você conseguir manter todas as características divinas, né, na sua perfeição infinita, em todas as virtudes, se você considera que Deus privilegiou alguém, né, alguma alma, em detrimento de outras, né? Aliás, no vocabulário divino não existe privilégio, né, não existe exceção. Existe a misericórdia, que é um dispositivo da sua lei, né? Porque todo privilégio, ele é injusto. Se é privilégio, é injusto. Então, uma sociedade como a nossa, por exemplo, a gente precisa combater os privilégios. E a gente precisa combater os privilégios em nós mesmos, que muitas vezes a gente busca ele. Muitas vezes a gente quer que o nosso parente ele seja atendido na frente de alguém, por exemplo, né? Porque a gente acha que o nosso parente ele é mais importante do que o outro. Eu digo isso porque é muito comum a gente apontar para o outro, dizer assim: fulano tem, mas a gente muitas vezes, dependendo da circunstância, a gente quer também para si, né, esse tipo de benefício. Então, Deus, ele não pode ser parcial, não faz sentido, né? Porque Kardec, na Gênesis, ele vai trabalhar muito isso. Se Deus ele é a perfeição infinita, né? Se ele fosse o mal infinito, ele não poderia ter nenhum traço de bem, de algo de bom, né? Se ele é a perfeição no bem, no amor, ele não pode ter nenhum traço mal, senão ele não seria a perfeição, né? É uma questão filosófica. Então, ele não pode agir, né, de nenhuma maneira como a gente age nas nossas imperfeições, né? Então, Kardec, né, depois disso tudo, ele diz assim: agora, admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores e tudo se explica, né? Porque também é importante a gente pensar, isso aqui é o último slide, é importante a gente pensar que nós falamos muito na sociedade de meritocracia, né? Não, porque meritocracia e tal. Só que a meritocracia, ela tem uma premissa.
que são as condições iguais, né? As pessoas têm que partir de condições iguais para que elas, então, por seu esforço, elas então alcancem, né, algo a mais que a outra, e aí então ela tem esse mérito. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma criança que ela não faz uma alimentação, ou faz alimentação uma a menos por dia, ela já está em condição desigual. De outras que têm o direito de ter uma alimentação regular, balanceada, né? A gente tem a inflação no Brasil, ela cresceu muito, especialmente nos alimentos. Então, as camadas mais pobres, elas buscavam o quê? Os ultraprocessados, os alimentos ultraprocessados, que eu estava vendo uma reportagem essa semana, eles matam no Brasil 57 mil pessoas por ano, que é refrigerante, esses biscoitos recheados, pipoca, sorvete, tudo de bom. Tudo de bom. Que a gente precisa se livrar disso. E aí, então, as famílias, por isso que esses alimentos tiveram um crescimento muito grande na pandemia, né? Porque a busca foi substituído por esse tipo de alimento para quê? Para você só saciar a fome, né? O sentimento de fome. Mas as crianças que comem isso, elas estão subnutridas. Então, elas já não têm mais como competir com as demais. Então, não existe meritocracia, gente, no nosso mundo. Não tem como haver meritocracia em si, porque são muito desiguais. Agora, na lei divina, você tem, porque todos nós somos criados simples e ignorantes, da mesma forma. Temos as mesmas potencialidades. Como nós vamos criando, à medida da consciência, o nosso livre-arbítrio, que ele é uma construção, ele é uma conquista também, né? A gente vai fazendo escolhas diferentes. Então, uns chegarão a uma felicidade antes que outros, né? Tem espíritos que eles seguem uma linha mais reta, tem outros que fazem um bocado de volta, né? Não, para baixo não, né? Para baixo não, assim, porque ele não piora, não, ele pode piorar a situação, não em termos de deixar o que possuiu, mas, né, por exemplo, né, a questão do suicídio, né, vai implicar, né, em situações mais dolorosas, tal, mas sempre a gente vai ser amado por Deus da mesma forma e teremos as oportunidades para nos reerguermos, sempre. Né? A nossa destinação, de fato, é nós sermos seres perfeitos, a perfeição relativa que nos cabe. Mas eu queria, então, terminar, nesse último minuto que nós temos, para falar da questão do preconceito. Né? A reencarnação, né, a gente tendo essa convicção da reencarnação, a gente não faz sentido nenhum preconceito que a gente carregue. Né? Porque nós vamos, ou já ocupamos, as posições que hoje a gente tem esse preconceito. Seja de cor, né, seja de orientação sexual, seja de identidade de gênero, seja de posição social, né? Na questão do gênero, por exemplo, eu vou voltar como mulher. Né? Eu sempre digo que eu não quero voltar na situação machista que a nossa sociedade tem brasileira. Então, eu preciso, desde já, trabalhar para diminuir o machismo, né, na sociedade. E como a gente faz isso? A gente faz isso educando os nossos filhos de uma maneira diferente, né, se posicionando. Né? Eu não quero voltar como preto, né, como está hoje. Então, eu preciso também me posicionar. Então, todas essas questões, se nós somos reencarnacionistas de fato, a gente precisa atuar diferente no mundo. Ou seja, tudo isso é da nossa conta, sim. Né? Não é, eu sou branco, né? Então isso aí não me atinge. Atinge, porque a gente vai voltar. Né? Como mulher, como homossexual, como transgênero, como preto, enfim. Né? Então, a doutrina espírita, ela é essa ferramenta poderosa, né, para que a gente desperte, né, para que a gente possa, de fato, ter uma consciência, né, maior
da nossa estada aqui. E, gente, não se engane. Paradoxalmente, a gente vem para a matéria, a gente vem para cá, para esse mundo, exatamente para nós aprendermos a nos desapegarmos da matéria. Né? Então, esse esforço de nós nos libertarmos dos vícios, né? Porque os vícios, o problema dos vícios é que eles nos prendem à matéria. Então, a gente tem que, devagarzinho, ir tentando se livrar disso. Né? Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez o convite e queria só pedir um minuto apenas para fazer um convite a vocês. Né? Nos dias 14 e 15 de janeiro de 2023, vamos ter na Federação Espírita o seminário Tempo de Paz, né, com o Divaldo Franco, o Rossandro Klinger, a Denise Lino, o Alberto Almeida, a Raquel Maia, além da arte, né, enfim, que é muito importante. E as inscrições já estão sendo feitas. Né, se você entrar em seminário.fepb.org.br/inscrição, sem o tio e sem essa cedilha. Neste mês de novembro, né, as inscrições adulto é R$100, a infância e juventude R$50, tá? Então, se vocês puderem participar, participem. Se puderem também ajudar na divulgação, ajudem. Muito obrigado e até uma próxima vez. Deus nos ajude.